Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E Jesus chamou os 11 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e queridas irmãs, neste domingo, a palavra que vamos refletir nos fala da vocação, do chamamento e da missão. A primeira leitura apresenta-nos o Deus da aliança, que elege o povo para com ele estabelecer laços de comunhão e de familiaridade. A esse povo, Deus confia uma missão sacerdotal. Israel deve ser o povo reservado para o serviço. Repare-se, em primeiro lugar, que a iniciativa da aliança é de Deus. É Deus que convoca Moisés para a montanha e propôs, através dele, uma aliança à casa de Jacó. A iniciativa de estabelecer laços de comunhão e de familiaridade com seu povo é sempre de Deus. Essa aliança que Deus põe é, em segundo lugar, uma realidade que envolve toda a história do povo. Se Israel aceitar comprometer-se com Deus numa aliança, Deus oferecerá ao povo uma relação especial, o que tornará o povo eleito de Deus um reino de sacerdotes e uma nação santa. Entre todos os povos da terra, Israel passará a ser o povo eleito, que Deus escolheu entre todos os povos da terra para com ele manter uma relação única. Será também um reino de sacerdotes, quer dizer, um povo cuja missão é testemunhar Deus e torná-lo presente no mundo. Será finalmente uma nação santa, quer dizer, um povo à parte, separado do convívio dos outros povos para se dedicar exclusivamente ao serviço de Deus. Esta eleição não é um privilégio,
mas um serviço que se concretiza numa missão profética, ser um sinal vivo de Deus no mundo. Queridos irmãos e queridas irmãs, o nosso texto revela um Deus empenhado em caminhar ao lado dos seres humanos, em estabelecer com eles laços de familiaridade e de comunhão, e apresentar-lhes propostas de salvação, de libertação, de vida definitiva. Ouvir a voz de Deus significa escutar as suas promessas, as suas propostas, acolhê-las no coração e transformá-las em gestos na vida diária. Guardar a aliança significa comprometer-se com as propostas de Deus e viver de forma coerente com os mandamentos. O Evangelho traz-nos o discurso da missão. Nele, São Mateus apresenta uma catequese sobre a escolha, sobre o chamamento e o envio de 12 discípulos a anunciar o reino de Deus. Esses 12 serão os continuadores da missão de Jesus e deverão levar a proposta de salvação e de libertação que Deus fez aos seres humanos em Jesus a toda a terra. Os discípulos são aqueles que Jesus chamou, que responderam positivamente a esse chamamento e seguiram Jesus. Durante a caminhada que fizeram com Jesus, escutaram os seus ensinamentos e testemunharam os seus sinais. Formados por Jesus na escola do reino, eles podem agora ser enviados ao mundo a fim de anunciar a todos os homens a chegada do reino dos céus. Mateus começa por deixar claro que a iniciativa é de Jesus. Chamou-os. Não há qualquer explicação sobre os critérios que levaram a essa escolha. Falar de vocação e de eleição é falar de um mistério insondável que depende de Deus e que o homem e a mulher nem sempre conseguem compreender e explicar. Em seguida, São Mateus define a missão que Jesus lhes confiou. Deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. Os espíritos impuros, as doenças e as enfermidades representam tudo aquilo que escraviza o ser humano e que o impede de chegar à vida em plenitude. A missão dos discípulos é, pois, lutar contra tudo aquilo, seja de caráter físico, seja de caráter espiritual, que destrói a vida e a felicidade do ser humano. Podemos dizer que a missão dos discípulos é lutar contra o pecado. Finalmente, São Mateus aponta os nomes dos 12: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes. O último passo é o envio dos discípulos, evidentemente antecedido de um conjunto de instruções para a missão. Em primeiro lugar, Jesus vai definir os destinatários da missão. Na primeira fase, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais tarde, São Mateus vai deixar claro que, na segunda fase, o anúncio se destina também aos pagãos. Em segundo lugar, apontam-se os sinais que devem acompanhar o anúncio da chegada do reino: a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos,
a expulsão dos demônios. Em terceiro lugar, aparece um apelo à gratuidade. Os discípulos não podem partir para a missão a pensar em colher benefícios pessoais ou em satisfazer interesses egoístas. A expressão recebestes de graça, dai de graça, convida a fazer da própria vida um dom gratuito ao reino, sem esperar em troca qualquer paga. Queridos irmãos e queridas irmãs, a missão dos discípulos aparece como um prolongamento da missão de Jesus. O anúncio que é confiado aos discípulos é o anúncio que Jesus fazia. Os gestos que os discípulos são convidados a fazer para anunciar o reino são os mesmos que Jesus fez. Os destinatários da mensagem que Jesus apresentou são os mesmos da mensagem que os discípulos apresentam. Ao apresentar a missão dos discípulos, em paralelo e em absoluta continuidade com a missão de Jesus, Jesus convida a igreja, aos seus discípulos, a continuar na história a obra libertadora que ele começou em favor dos homens e das mulheres. Que Deus nos abençoe, nos dê muita coragem para continuarmos a obra missionária deixada por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.